A paz do Senhor, meus amados irmãos, mais uma vez estamos de volta aqui para dar continuidade aqui a parte 1 sobre a parte 2 sobre o arrebatamento. Já estou aqui ciente que vou ter que fazer a parte 3 também. Surgiu mais oportunidade para que a gente possa transmitir a palavra do Senhor sobre o arrebatamento. Texto base, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 16 e 17 diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Versículo 18: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui falando sobre o arrebatamento, que eu disse que esse texto é um texto que muitas pessoas torcem para não comentar ele, para não falar sobre ele, porque traz aqui uma dificuldade para as pessoas que não acreditam no arrebatamento da igreja. É um dos eventos, eu disse que é um dos eventos que vai abalar o planeta, é um dos eventos que breve vai acontecer, antes de todos os acontecimentos estrondosos que alguém imagina que vai acontecer, antes da potência do céu se abalarem, antes das estrelas caírem do céu, antes dos oiteiros se fenderem, tudo aqui se derreterem, vai acontecer esse episódio maravilhoso. Um outro texto que eu quero trazer também aqui como base, que está escrito em Lucas capítulo 17, o versículo de número 27 em diante, que fala sobre Noé, que diz assim: e comia, bebia, casava-se e dava em casamento, até um dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. O versículo em diante diz assim: como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre consumiu a todos. Meus irmãos, aqui isso é de forma clara. Quem foi que saiu, meus amados irmãos? Quem que saiu de Sodoma e Gomorra? Foi Ló que saiu. Aqui é um texto que muitas pessoas utilizam para dizer em que quem ficou foi as pessoas que foram poupadas. A respeito de Noé, quem foi que foi elevado da terra através da arca? Quem foi que foi elevado, meus amados irmãos? Com certeza que está claro na Sagrada Escritura, foi Noé. Noé, o homem de Deus. Mas o que eu quero focalizar, além dessas vertentes, dessas facetas, dessas informações, diversos pormenores que temos para transmitir, nós temos aqui algo glorioso que veio ao meu coração para transmitir para meus amados irmãos, que o Senhor há tempos já tem falado no meu coração. Essa palavra, há tempos que o Senhor ele tem falado ao meu coração, o Senhor tem revelado ao meu coração, e vez por outra estamos trazendo essa palavra que é de suma importância. Essa palavra, o que eu quero trazer a esse respeito também sobre essa vertente que eu estou trazendo nesse momento, aí um acréscimo daquela que eu já trouxe no vídeo anterior, é o que se retrata sobre a questão cotidiana. Eles viviam de forma normal, não aconteceu nada de tão estrondoso para que o dilúvio ocorresse. É claro, existiam algumas coisas que já dava para eles se desconfiarem. Por quê? Porque diz a palavra do Senhor que os animais vieram até Noé, a arca, vieram até ele ali na arca. Ele não foi necessário ir atrás dos animais, eles vieram, então, era de surpreender, era de alguém se tocar, de alguém observar que alguma coisa diferente estava acontecendo. É como acontece agora para nossas vidas. Nós temos que entender que alguma coisa estranha está acontecendo. Os sinais da vida de Cristo, os sinais do tempo do fim se avizinham, se aproximam. Tá? E já é tempo de nós despertarmos, mas não vai acontecer como alguém fala, vai acontecer algo estrondoso, vai acontecer. Não, já tem acontecido o derramamento do poder do Espírito Santo, o revestimento do poder que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida, a ousadia para vos transmitir a gloriosa palavra de Deus, a manifestação do poder do Espírito Santo. Era algo que já apontava para o tempo do fim, algo que apontava para o tempo em que Cristo arrebataria a sua igreja, lembrando de que, mais uma vez, que o fim não é o arrebatamento, o fim não é
não é a vinda de Cristo. A vinda de Cristo é a sua promessa. A vinda de Cristo, ele é o arrebatamento. O que indica o fim através da evangelização é o final de todas as coisas. Mas o arrebatamento da igreja, Cristo disse que seria qualquer hora, qualquer momento, Cristo viria arrebatar a sua igreja. Existem algumas questões que são levantadas que eu acho por bem trazer-vos nesse momento específico para nossos amados irmãos, que de forma breve também estarei passando, porque para não ficar muito longo estarei trazendo posteriormente outro vídeo. É que existe um questionamento a respeito da primeira ressurreição, da primeira e da segunda ressurreição. A segunda ressurreição, ela é catalogada, é caracterizada em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11, quando o trono de Deus desce e a terra desaparece e somente as pessoas comparecem para ser julgadas perante Deus. Essa é catalogada, é caracterizada como a segunda ou a última ressurreição. Mas vemos em Apocalipse, capítulo de número 20, o versículo de número 4 a seguir, que diz assim: E vi tronos, e assentaram sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degoladas pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a imagem, e nem receberam o sinal na testa ou na mão, e vieram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Versículo de número 5, do capítulo 20. Mas os outros mortos não viveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Olha a informação aqui seguida do versículo 6. Se não tivesse o versículo de número 6, seria um problema muito grande para nós que somos pentecostais e acreditamos na eminência da vinda de Cristo. Mas temos aqui, olha, da vinda de Cristo para arrebatar a sua igreja de forma sucinta, de forma invisível, de forma espetacular, de forma única, de forma misteriosa. Aí aqui o versículo de número 6 diz assim: Bem-aventurados santos, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Outras fala, toma parte, fazem parte. Então é algo tremendo. Esse detalhe aqui é de suma importância, porque muitas pessoas, eles querem justificar esse texto. Está vendo como aqui está se referindo à primeira ressurreição, depois da grande tribulação, no final da grande tribulação? Está vendo que Cristo vem pós a grande tribulação? Meus amados irmãos, aqui diz que fazem parte da primeira ressurreição. Diz aqui: mas os outros mortos que não viveram até os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, e sobre esses não tem o poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com ele 1000 anos. Bendito seja o santo e glorioso nome do Senhor. Meus amados irmãos, ainda no capítulo 7 faz referência de uma grande multidão que vieram de grande tribulação. Nós vemos aqui que algumas pessoas acreditam que não haverá salvação na grande tribulação, mas nós vemos que com todas as letras também haverá salvação na grande tribulação. No entanto, a igreja, a noiva do Cordeiro, elas não aguarda a tribulação, ela não aguarda ser arrebatado nem na metade da grande tribulação, nem no meio, nem no final da grande tribulação, mas a igreja de Cristo, ela aguarda a vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo antes da grande tribulação. Nós vemos aqui um texto glorioso que está na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, que eu frisei da outra parte de forma bem resumida, mas aqui eu vou trazer aqui para os irmãos. Segundo os Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 6, diz assim: E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado, porque já o ministério da injustiça opera. É o versículo de número 7.
opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Os maiores expositores da palavra do Senhor, eles trazem esse texto como o Espírito Santo, que será retirado juntamente com o arrebatamento da igreja. Aí fala assim, mas o Espírito Santo não é onipotente, onisciente, onipresente? Sim, mas lembra que no Antigo Testamento ele operava de forma esporádica? Então, haverá também a operação do Espírito Santo ali na grande tribulação. Assim como acontecia, nós vemos que acontecia de forma esporádica ali, de forma seletiva ali no Antigo Testamento. Nós temos que entender essas verdades, compreender essa grandeza, que não será como o que acontecerá na igreja. Então, mas as pessoas que foram salvas na grande tribulação, eles farão parte também da primeira ressurreição. Mas a primeira ressurreição não vai ser lá, não. Nós vemos que Cristo foi o primeiro a ressurgir dentre os mortos. Jesus Cristo foi o primeiro a ressurgir dentre os mortos. A Bíblia, no episódio do arrebatamento da igreja, também os santos serão arrebatados. Onde que está escrito? Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, que eu referi lá atrás sobre o mistério. Capítulo 15, o versículo de número 51 em diante, que diz assim, eis aqui vos digo um mistério. Então Paulo, ele está falando a respeito da ressurreição, e ele introduz aqui o mistério da igreja de Cristo, que será arrebatada. Eis vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olho, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se reviste da incorruptibilidade, e isso que é imortal se revista da imortalidade. Meus amados irmãos, está aqui esta ressurreição aqui, que acontecerá, o arrebatamento glorioso da igreja, a igreja que espera Cristo de forma eminente. Paulo reitera no capítulo primário que eu citei a respeito do arrebatamento, aonde nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos, e encontraremos o Senhor nos ares. E as pessoas que serão salvas posteriores, nós vemos no capítulo 11 também de Apocalipse, mostra que haverá também a ressurreição daquelas duas testemunhas que elas morrerão, que elas contrariarão o anticristo, e o Senhor permitirá que eles ficarão durante 3 dias mortos, e eles ressuscitarão e serão arrebatados também para Deus. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. E aí nós vemos aí os santos no capítulo de número 20, que também ressurgirão, que também farão parte da primeira ressurreição. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. O que você está esperando? Você está esperando o final do mundo? Você está esperando a grande tribulação? Você está esperando o anticristo? Ou você está esperando Jesus Cristo? Eu estou esperando Jesus Cristo. Os apóstolos, eles esperavam Jesus Cristo. O apóstolo Paulo esperava Jesus Cristo, o arrebatamento da igreja. Olha, eu vi um outro dia uma pessoa muito entendida, mas aonde ele esfarrapou nessa questão, disse assim que essa mensagem sobre o arrebatamento não era pregada pela igreja primitiva. Mas, meus amados irmãos, Paulo pregava essa mensagem. Olha, João, no final da sua carta, ele diz Maranata. Ele explode no final da sua classe, do seu livro, daquelas 7 cartas, e daquela profecia e daquela revelação que é trazida, ora citada aqui, parte nesses versículos. Desses versículos é desse próprio livro. Na conclusão ali, no capítulo 22, ele conclui o seu livro exclamando, esperando, aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo. Eu quero te dizer, não há nada que possa impedir a vinda do Senhor Jesus Cristo. A ressurreição dos salvos, daqueles que esperam a volta do Senhor Jesus Cristo. O primeiro da início, a primeira ressurreição foi Jesus.
Ninguém reviveu vencendo a morte física definitivamente ou para sempre antes dele. Cristo é as primícias dos que dormem, conforme disse Paulo, capítulo 15, versículo 20. Contudo, na primeira ressurreição, farão também parte desse evento glorioso as duas testemunhas. Apocalipse, capítulo 11, versículo 1 a 12. O grupo dos mártires, aqueles que aceitarão a Cristo na grande tribulação. Apocalipse, capítulo de número 7, o versículo 9 a 17. E a segunda ressurreição será para os ímpios após o milênio. Meus amados irmãos, que coisa linda, que coisa majestosa, que coisa gloriosa será a vinda do Senhor Jesus Cristo, que nós devemos aguardar de forma eminente. Neste momento, Cristo diz que nós devemos estar sobre aviso, nós devemos estar preparados para esse evento glorioso. Jesus Cristo diz que virá a qualquer momento. Ele diz que, aleluia, naquele tempo aonde ele disse que o Pai não saberia, que o Pai saberia o momento dele arrebatar a sua igreja. Já visto que está escrito também uma promessa em João capítulo 14, que fala a respeito da sua vinda gloriosa. Deus abençoe, aguarda aí o próximo, que estarei transmitindo novamente, aleluia, dando prosseguimento aí a terceira etapa, aonde falaremos sobre esse tema tão glorioso e tão maravilhoso. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.